Ação rápida. Ok. Nós temos um livro chamado Teoria Geral da Administração, que eu já comentei sobre ele com vocês, que é o livro que é a base do nosso trabalho, mas a gente não vai ficar exclusivamente nesse livro. Como eu disse, existem artigos científicos, artigos de revista, tem várias leituras adicionais que nós vamos fazer durante esse período, né? Mas a gente vai começar hoje falando um pouco de história. Não vou falar tudo de história, né? A gente vai falar um pouquinho agora, e depois que vocês lerem o capítulo do livro, que é um capítulo importante, né, que nós vamos trabalhar aqui, que vocês vão voltar para cá, para o ambiente do Moodle, para trocar ideia, fazer algumas discussões e fazer perguntas, e a gente trabalhar não só comigo, né, dando aula para vocês, mas com vocês também aprendendo entre vocês, participando dos fóruns de discussão. E esse é um momento bastante rico, né, dentro da educação à distância. É um aprendizado horizontal entre os aprendizes e não só assistindo às aulas, né, que são colocadas online. Então, para a gente começar a falar sobre um pouco da história, né, da história da administração, vamos falar um pouco da história em geral. A gente falou um pouco, bem rápido, né, na sala de aula, e o que nós vamos tratar agora é que nós vamos começar a falar sobre a escola clássica de administração e o movimento da administração científica. É o primeiro momento que a administração começa a ser tratada realmente de maneira científica e tido como o início da administração, o nascimento da administração, que acontece lá no final do século XIX. A gente falou bem rápido disso na sala de aula, agora nós vamos entrar nisso a fundo. O restante, os próximos tópicos aqui, são os próximos assuntos que nós vamos tratar. Conforme a gente for encerrando um, a gente entra em outro. Então a gente vai falar sobre a escola de relações humanas, as teorias sobre a motivação e a liderança, uma mudança de recursos humanos para a gestão de pessoas, os processos decisórios nas organizações. Isso é muito importante, porque administrar é tomar decisões o tempo todo. O estruturalismo e a teoria da burocracia. A burocracia é um tema que vai ser recorrente, nós vamos falar muito sobre ela e, né, teremos muitos assuntos, né, e muita discussão sobre burocracia. A teoria dos sistemas, que é bastante atual, essa visão das organizações como sistema, o sistema e a contingência, a tecnologia e a influência da tecnologia na gestão atualmente, o enfoque prescritivo no desenvolvimento organizacional. Vamos falar sobre várias desses conceitos que a gente falou de uma maneira transversal. Também vamos falar sobre a cultura organizacional, a aprendizagem organizacional, o poder nas organizações, as teorias ambientais e aí uma série de considerações mais recentes sobre a área de administração. Então, não se preocupe, esses são temas que vão ser tratados ainda dentro da disciplina, mas a gente começa falando um pouco do histórico, né? Faz parte da natureza humana transformar coisas. Desde os tempos pré-históricos, a civilização humana tem convertido matérias-primas em produtos acabados. Este é um fenômeno que normalmente envolve uma série de elementos, entre eles um mínimo de coordenação e controle das atividades. Então, administrar no começo, começou a ser necessário aprender a administrar porque você precisava produzir coisas, era muito menos serviços e muito mais produção de bens, bens de consumo, bens de capital. E os serviços eles começaram a se tornar importantes mais tarde, mais no final, na segunda metade do século XIX, na primeira Revolução Industrial. O importante era a fábrica e por isso mesmo a administração ela se tornou muito importante para melhorar a produtividade, entregar maiores resultados no processo de fabricação de bens. Mas isso começou muito antes, né? O histórico do que a gente pode falar dos homens se organizando, criando organizações, isso pode vir lá da época dos monges sumérios, 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, 7.000 anos atrás, já nasceu a ideia de contabilidade básica, de estoques, empréstimos, taxas, que são coisas que são usadas até hoje em qualquer organização, pública ou privada. Você vai trabalhar, você vai ter que ter uma contabilidade, vai ter que fazer controle de estoque, vai ter que trabalhar com taxas, financiamentos, dinheiro, e o controle, né, as ideias relacionadas a isso, elas estão aí desde 7.000 anos atrás.
há 4.000 a.C., os egípcios usavam também conceitos básicos de planejamento, organização, controle do trabalho. A especialização do trabalho vem desde essa época, ou seja, cada pessoa especializada em fazer uma atividade. Isso é uma característica, né, que é encontrada lá na produção egípcia, depois na Grécia, inclusive nas artes, isso era uma realidade também, onde você tinha pessoas especializadas em determinados tipos de habilidades. E nós vamos evoluindo. Em 2000 a.C., os chineses já tinham um sistema de governo plenamente desenvolvido, e o dinheiro chinês em papel já existia desde 1100 anos antes de Cristo, que é também a primeira forma de moeda eram as moedas, né? A primeira forma de dinheiro eram as moedas, depois surgiu o dinheiro em papel, que facilitou bastante, né, o comércio, a venda e compra de produtos. Você imagina, né, você comprar coisas muito caras com moedas de ouro, quantas toneladas você tinha que carregar para poder fazer o comércio internacional, transportar toneladas, né, de dinheiro. Então o dinheiro em papel ele foi muito importante para a evolução dos negócios e principalmente para o comércio internacional. O histórico ainda continua em 1700 a.C., com as ideias de salário mínimo, responsabilidade gerencial, que estava lá no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um código que é tido, inclusive, como o nascimento do direito. O direito, a área do direito, né, uma das origens dela é esse Código de Hammurabi, que já colocava uma série de regras para as organizações existirem e atuarem, como, por exemplo, a responsabilidade gerencial, dizer que um gerente ele era responsável pela empresa, se a empresa atuar mal, o gerente tem que ser responsabilizado, se a empresa der prejuízo, ele tem que ser responsabilizado. Isso já vem lá de 1700 a.C., né? Então as ideias que a gente aplica hoje nas organizações, elas não nasceram hoje, né? Nasceram há muito mais tempo. De 100 a.C. até 200 depois de Cristo, os gregos praticavam também a especialização do trabalho, assim como os egípcios fizeram muito antes, e também padronização dos movimentos. Isso já era comum na sociedade grega, e isso depois evoluiu e foi trazido para dentro das indústrias e das empresas atuais. É o caso que a gente vê na Revolução Industrial, grande parte da forma de produzir que nós utilizamos, né, que nós temos hoje, que nós vemos hoje, foi estabelecido há 1800, 1700, 1800, 1900, ou seja, nós temos aí 300 anos em que várias atividades que a gente vê acontecer dentro das organizações foram criadas há centenas de anos atrás, e elas continuam sendo usadas porque elas funcionam, né? Porque elas dão resultado, e isso tem a ver com a padronização, a especialização, que são coisas que nós fazemos naturalmente. A própria universidade ela ainda é herdeira de vários desses conceitos. Nós temos um trabalho altamente padronizado, um trabalho altamente especializado, professores que dão nas matérias específicas, né, cada um é especializado na sua área. A padronização, porque cada aula tem sempre 50 minutos, 100 minutos, tem um horário para começar, horário para terminar, existe um padrão, as provas têm que acontecer dentro de um determinado padrão, a avaliação é feita até não sei quantos pontos, aprovado só quem tem acima de tanto por cento da disciplina, tanto por cento da frequência, isso tudo é padrão. É um padrão de gestão que foi definido, né, e a gente vem aprimorando isso, mas há séculos, e isso vem contribuindo para que se consiga ter uma gestão mais eficiente, talvez. As linhas de montagem vêm da década do século, né, final do século XVIII, começo do século, século XIX, começo do século XX. A linha de montagem e as teorias da administração são dessa época e elas são importantíssimas. E a linha de montagem, que é o que a gente entra em qualquer fábrica praticamente hoje em dia, você vê, ela também foi utilizada ou adaptada para a prestação de serviços. Grande parte dos serviços que nós temos hoje, ele segue o conceito fordista, taylorista, que é o conceito de linha de montagem, né? Você tem o produto passando por dentro do processo de produção e quem vai produzi-lo fica parado, estacionados, fazendo as suas atividades altamente especializadas, padronizadas e com a intercambialidade de peças, de equipamentos, de ferramentas e próprio de operários, né, com uma facilidade muito grande. Então, a gente encontra isso tanto na área de serviços quanto na área de produção de bens há muitos anos, né, e a gente vai continuar vendo isso porque tem resultado, funciona, mas logicamente houve adaptações
para melhorar isso, e a gente vai falar sobre tanto sobre os benefícios como as adaptações necessárias às linhas de montagem. O que a gente enxerga hoje, né, nós pegarmos 2020, a gente falou bastante em sala sobre futurismo, sobre modernidade, sobre como as coisas mudaram, estão mudando e vão mudar, né, cenários futuros, e o que a gente enxerga hoje é um achatamento da hierarquia. Rapidamente, para explicar isso para vocês, é que antigamente você tinha vários níveis hierárquicos na organização, com presidência, diretoria, gerência, supervisão, encarregado, chefe, líder, tal, até lá embaixo. O que a gente vê hoje é um achatamento com muito menos níveis estratégicos, né, dentro da organização, uma organização mais horizontal e menos vertical. Isso tem vários motivos para isso acontecer, um deles é corte de custo, obviamente, mas outros também por causa da própria facilidade de comunicação, da aplicação da tecnologia permitiu que isso acontecesse. Também o coworking, espaços onde as pessoas trabalham, né, diferentemente do momento passado, onde você tinha uma empresa bem tradicional e rígida, com as pessoas entrando nas suas salinhas e trabalhando das 8 às 5, hoje você tem muito mais flexibilidade, não em todas as empresas, em todas as funções, mas em algumas sim, onde é possível, muita gente trabalhando à distância, ou trabalhando em espaços de coworking, onde você tem várias pessoas de várias empresas diferentes que se reúnem no local para usar aquele local para trabalho e fazem o trabalho teletrabalho, ou mesmo a própria empresa cria um espaço de coworking para os seus funcionários, onde eles vêm, não tem um local fixo, eles vêm, utilizam aquele local, vão embora no dia seguinte, eles vão pegar um outro local dentro daquele espaço de coworking, onde eles trazem o próprio computador, trazem o seu dispositivo móvel e fazem o seu trabalho dentro daquele coworking, ou seja, trabalhar conjuntamente, né? E isso tem sido muito comum. A produção dispersa nas empresas, não só a produção de bens, mas a própria gestão, as pessoas estão dispersas em vários locais diferentes, isso torna a gestão muito mais complexa também, porque você tem pessoas não só trabalhando dentro do mesmo prédio, né, mas uma organização está espalhada em vários prédios, várias cidades, vários países, e muitas vezes pessoas que estão em suas casas trabalhando para aquela empresa, e aí a gestão disso é muito mais complexa, mas também se mostrou ser mais produtiva para determinados tipos de atividade. A comunicação é muito mais fluida hoje em dia, portanto ela é mais rápida e também mais complexa de gerenciar. Só para dar um exemplo, nós vamos utilizar o Moodle justamente por causa disso. Essa comunicação é muito fácil, muito fluida, mas isso pode gerar também um caos, se a gente não tiver uma maneira de organizar a informação. Então o Moodle é uma forma da gente centralizar todas as informações, tudo que eu for disponibilizar para vocês é feito através do Moodle, tudo que vocês fizerem fica registrado no Moodle e a gente tem uma maneira organizada de controlar essa fluidez da informação. A intensidade no conhecimento é cada vez maior, a importância do conhecimento para as organizações é cada vez maior e existe um movimento também de cada vez a gestão ser mais aberta, as pessoas compartilharem, as empresas compartilham as suas informações, seus indicadores com os seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores, com o público em geral. Isso é uma tendência, não só empresas privadas, mas públicas também, até por obrigação, a empresa pública tem que ter transparência e tem que ter essa gestão aberta, onde as pessoas acompanham e sabem o que as empresas estão fazendo. E aí gerir uma organização é, entre outras coisas, gerir os recursos que a organização precisa, que são as pessoas, os materiais, matéria-prima, material de consumo, as informações, os dados, cada vez mais dados e informações são importantíssimos, os equipamentos, né, a tecnologia relacionada com a organização, com a prestação de serviço, com a produção de bens, a energia necessária, e aí a gente pode falar tanto da energia tradicional, que a gente fala de elétrica, de combustíveis e tal, mas a própria energia motivacional das pessoas, a energia necessária para que as pessoas realizem as suas atividades. Gerir recursos é gerir tudo isso, gerir até a própria motivação do grupo e assim por diante. E um gestor, que é um administrador, ele precisa organizar esses recursos para que a função ocorra de acordo com o previsto, né? A função produção, porque toda a atividade de produção, de administração, e toda organização ela tem uma ou mais funções produção. A função produção é aquilo que a organização realiza, então toda organização tem uma função produção principal, a gente no termo, né, em inglês utiliza core business, a gente usa, né, essa expressão, o negócio principal da organização, que é uma função produção, mas ela tem várias outras funções de produção que acontecem na organização que são acessórias. E aí você precisa produzir
de acordo com o previsto, ou seja, você tem um planejamento, você tem que produzir os seus bens e serviços de maneira econômica, respeitando os preceitos éticos, culturais, respeitando as normas, né, as leis, e tem uma série de preocupações que um gestor tem que ter, conseguir entregar aquilo que foi planejado, com produtos, serviços ou as duas coisas, mas dentro dessas restrições. E aí o gestor tem que entender como estruturar um sistema de produção que utiliza conjuntamente os materiais, os equipamentos, as informações, a energia e as pessoas. Assim, ele tem que conhecer o que é essencial em cada uma dessas áreas e saber analisar as relações e interdependências que existem entre esses diferentes elementos que constituem a organização. Então, um administrador de uma organização, seja ela pública ou privada, ele tem que ser especialista em gestão. E, logicamente, cada uma dessas áreas você vai ter especialistas específicos. Por exemplo, na área de informações, você vai ter um especialista de TI, um analista de sistemas, um gestor de TI. Para a área de produção, né, ou de materiais, ou de equipamentos, você vai ter outros especialistas, mas um bom administrador ele tem que conhecer um pouco de cada uma dessas áreas, de recursos humanos, de finanças, de legislação, para que, juntando esse pouco conhecimento que ele tem sobre todas as áreas, ele consiga ser um bom gestor e organizar toda essa produção. Nós também temos uma dependência muito grande das pessoas, né, na produção, então, independentemente do tipo de organização com que o gestor decidir trabalhar, saber entender e lidar com as pessoas é fundamental. Não se trata apenas de criar um clima positivo, estabelecer boas relações interpessoais, mas precisa você entender as pessoas, os grupos, a gente vai falar muito sobre isso nas nossas aulas, e os temas dos artigos e dos capítulos do livro, eles voltam, né, e falam bastante sobre essa questão das pessoas. Por quê? Porque dos elementos que nós temos, é o elemento mais complexo, né? Muito mais complexo do que informação, do que tecnologia, do que materiais, do que energia, são as pessoas, né? Porque elas têm um comportamento relacionado com o social, elas têm fatores subjetivos, motivacionais, que não são muito fáceis de gerir, assim como outros são mais fáceis. Esse é tido como pai da administração científica. Frederick Taylor, ele, como eu disse para vocês, os estudos dele são lá do final do século XIX, começo do século XX, e ele implantou diversas melhorias na produção em empresas, fazendo uma verdadeira revolução na produtividade das empresas, e ele é tido, então, né, como um dos pais da administração científica, que é o primeiro assunto, né, o primeiro tema que nós vamos tratar nesse momento agora. E o Taylor tinha uma visão, né, que em relação ao desenvolvimento de pessoal e seus resultados, ele acreditava que oferecendo instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores, ou seja, treinando-os, haveria possibilidade de fazê-los produzir mais e com melhor qualidade. E então ele era um aficionado em melhorar a produtividade e conseguir mais com menos, conseguir mais resultado com menos esforço, com menos gasto, menos investimento, e ele trabalhou a vida inteira dessa forma, fazendo testes, implantando melhorias e achando o modo ótimo de produção. Naquela época, como eu disse, a área de serviços não era tão importante, os estudos de Taylor foram basicamente focados na indústria, e ele aplicou o conhecimento dele na indústria de maneira bastante, com resultados muito bons. Ele era muito procurado pelas empresas na época, e ele provocou um impacto tão grande que ele teve que se explicar no Congresso americano, porque ele estava ajudando os empresários a aumentar a sua produtividade, conseguindo com que eles aumentassem 10, 20, 30 vezes o seu lucro, conseguindo produzir mais com menos, mas não conseguia entregar o mesmo benefício para os operários. As pessoas que trabalhavam mais, e elas, logicamente, existia uma relação de remuneração por produtividade, então se ela produzisse mais, ela ganhava mais, mas isso não era nem comparado à quantidade de vezes em que aumentava a produtividade do proprietário dos meios de produção. Então,
ele teve que se explicar no Congresso americano, exatamente por causa do impacto. Vocês verem como o trabalho do Taylor foi importante na época, mas ele sofreu bastante preconceito, pois também ele não era um cientista nato, ele era um prático, ele testava as coisas na indústria, e a área científica também, professores, universidades, eles não gostavam muito dele não. Mas ele teve um impacto muito importante na evolução da administração, em relação ao planejamento e atuação dos processos. Ele achava que todo e qualquer trabalho necessita preliminarmente de um estudo para que seja determinada uma metodologia própria, visando sempre o seu máximo desenvolvimento. Ele acreditava que existia sempre um modelo ótimo, um modelo que vai entregar o máximo resultado. Em relação à produtividade e à participação dos recursos humanos, estabelecida a coparticipação entre o capital e o trabalho, cujo resultado refletirá em menores custos, salários mais elevados e principalmente em aumentos de níveis de produtividade. É o que eu comentei, existia uma relação de aumento de produtividade através de remuneração variável, mas isso não se comparava ao aumento do resultado do industrial, do dono da fábrica, que conseguia multiplicar por várias vezes a sua capacidade de lucro, né, de aumento de receita e, consequentemente, de lucro. Em relação ao autocontrole das atividades envolvidas e as normas procedimentais, ele introduziu o controle com o objetivo de que o trabalho seja executado de acordo com uma sequência e um tempo pré-programados, de modo a não haver desperdício operacional. Então, ele era, como eu disse, um aficionado, ele era neurótico com obter os melhores resultados, um repetir e repetir e repetir algo até conseguir o melhor resultado e cronometrar tudo medido, e ele implantou uma das técnicas usadas até hoje, chamada de estudos de tempos e movimentos, que depois foi utilizado por Henry Ford na fábrica de automóveis Ford, lá no começo do século XX, e nesse momento ele também conseguiu colocar, aumentar, né, os resultados do Ford em dezenas de vezes. Isso foi um sucesso extraordinário, fez com que a Ford tomasse liderança de mercado, fosse um verdadeiro fenômeno na fabricação de automóveis naquele momento, com a introdução da linha de montagem na qual ele ajudou o Ford nesse momento. Bom, nós temos também ele inseriu também a supervisão funcional, estabelecendo que todas as fases de um trabalho devem ser acompanhadas de modo a verificar se as operações estão sendo desenvolvidas em conformidades com as instruções programadas. Finalmente, ele apontou que essas instruções programadas devem sistematicamente ser transmitidas a todos os empregados. O Taylor, ele acreditava que a pessoa que pensa não é a pessoa quem faz. Havia uma separação entre quem planeja, quem determina como as coisas vão ser feitas e quem vai realmente fazer. Então, a divisão entre o trabalho de operacional e a supervisão desse trabalho. E isso depois a gente vai discutir em novos modelos de pensamento, que isso talvez não fosse a melhor maneira de se organizar um sistema de produção. Taylor então publicou um livro importantíssimo chamado Princípios da Administração Científica, em 1911. Esse livro tem na nossa biblioteca, mas ele não era acadêmico, ele era o que a gente poderia chamar de praticante, então por isso mesmo ele sofreu algum tipo de preconceito, né, dos colegas. O livro está disponível, na verdade, assim, não é um livro que eu recomendaria a leitura, é só uma referência, caso alguém queira saber de onde vêm, né, essas histórias aí do Frederick Taylor, mas está lá na biblioteca, se alguém quiser dar uma olhadinha. Nós vamos agora entrar, né, e vamos falar especificamente sobre esse momento importante, que é o momento do início da administração científica e do que a gente vai chamar de escola clássica de administração. A escola clássica, não vou explicar aqui agora os detalhes, mas vocês vão ler o primeiro capítulo do livro e artigos, e a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, onde depois que vocês lerem, né, e começarem a entender essas ideias que eu passei de maneira rápida aqui, o Taylorismo, o Fordismo, eles são a cara dessa escola clássica de administração e, apesar de parecer algo muito distante da nossa realidade, até pelo tempo, isso aconteceu há mais de um século atrás, se você entrar hoje numa fábrica, possivelmente você vai ver coisas que foram pensadas por Taylor e por Ford acontecendo naquela fábrica. E
Se você entrar numa empresa prestadora de serviços, você vai ver que aquele conhecimento criado pela administração científica acabou sendo aplicado na prestação de serviços. Você entrar numa empresa, numa organização de serviços públicos, você vai encontrar o Fordismo, Taylorismo sendo aplicado nessas organizações, com vários níveis de resultado, com muitos benefícios e com certeza se for apenas isso, né, se fosse apenas esse conhecimento, porque o conhecimento evoluiu de lá para cá, esses mais de 100 anos de aplicação desse conhecimento ele evoluiu, e logicamente se permanecesse só com aquele pensamento da escola clássica, as organizações não conseguiriam lidar com os novos pensamentos, o novo jeito de pensar com a nova realidade. Então muita coisa foi acrescentada, mas no seu âmago, muitas vezes um processo de prestação de serviço na área pública, você olha para aquilo e você tem aquela visão e fala assim, nossa, parece que tem muito Taylorismo, muito Fordismo nesse processo. E tem mesmo, né? Só que, logicamente, a gente tem que aproveitar o que tem de bom nessa escola clássica, nesse jeito de pensar e adaptar o restante do que não tem de bom, e tem algumas coisas ruins que nós vamos discutir lá na frente, adaptar e acrescentar novos conhecimentos que a gente foi aprendendo ao longo do tempo para cada vez ter um modelo melhor de administração. Boa semana, até a próxima aula, estudem bastante, se cuidem.